Você sabia que muitas empresas utilizam formulários para fazer recrutamento e abrir vaga? Eu vou te ensinar a criar um formulário incrível com pré-seleção de candidatos e feedback automático. Sim, é possível. Mas calma, antes da gente ir para a vaga, eu preciso fazer um checklist contigo, beleza? Primeiramente, essa vaga realmente precisa ser aberta? Existe alguma pessoa da sua equipe que pode fazer as atividades ou trocar de área? E principalmente, o gerente ou responsável aprovou a abertura dessa vaga? Além disso, você revisou o planejamento estratégico e financeiro da sua empresa? Porque tem muita empresa que abre vaga e logo depois fecha por todas essas questões que eu citei agora anteriormente. Então, assim, se for para abrir uma vaga, que seja real, oficial mesmo. Tá, então, gente, eu já criei aqui um pré-formulário para não ter que ficar fazendo tudo zero, porque senão realmente ia demorar um pouco mais. Então, aqui, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo, essa vaga não existe, eu criei especialmente para vocês. Então, eu já coloquei aqui, vaga afirmativa para analista de marketing na CMF Academy, que é a nossa plataforma de cursos aqui na Cadê Meu Feedback. Então, é importante até botei essa vaga afirmativa porque diversidade e inclusão pode ser feita desde o início da empresa. Não precisa ser grande para ter que ter aqueles índices obrigatórios. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar desde o início da empresa. Então, fica essa dica porque diversidade, além de ser incrível, também é benéfico para sua empresa, tá bom? Então, aqui na lista de marketing, o que precisa? Dizer então, né, reafirmar que a vaga é afirmativa para mulheres pretas e o LGBTQIAP+. Então tem o objetivo da vaga, o perfil de pessoa que a gente busca, atividades gerais, requisitos, diferenciais que a pessoa pode ter e mais informações sobre a vaga. Então, modalidade de trabalho, horas de trabalho, a modalidade de contratação, CLT, PJ, MEI, qualquer coisa desse tipo, o salário, que eu até faço aqui um pedido, botem o salário ou pelo menos uma faixa salarial, porque eu entendo que muitas vezes tem pessoas mais qualificadas para a vaga que merecem receber mais, por exemplo, uma pessoa que não tem uma graduação e uma pessoa que tem graduação, que provavelmente tem mais conhecimento teórico. Então, se você não quer colocar um salário fixo, coloque uma faixa salarial. Isso vai te propor ter mais e melhores candidatos, além de já ser um filtro para você. Então, por favor, coloquem o salário nas suas vagas, beleza? E os benefícios, aqui eu até coloquei uma... para ser mais divertido, porque a KD gosta de ter essa comunicação mais leve, mais divertida. Então, benefícios... Trabalhar em uma empresa super legal e diversa, mas infelizmente hoje a gente não tem benefícios porque a gente não tem como financeiramente. Então pede o e-mail, mais informações sobre a empresa se vocês quiserem colocar, né? Vai que a pessoa não conheça muito a empresa de vocês, então dá para colocar algum texto, link das suas mídias, site, coisa desse tipo. Beleza. Depois de ler essa descrição, a pessoa vai responder: você gostaria de continuar? Porque, por exemplo, é uma vaga afirmativa, eu dei muitas informações de pré-requisito, de vaga, de dinheiro, de modalidade de contratação, e às vezes a pessoa diz: não me interessei. Provavelmente essa pessoa vai sair da página. Mas só para ter certeza, é interessante colocar essa pergunta, né? Então, lembrando que essa vaga é afirmativa, que é então para mulheres pretas e ou LGBTQIAP+, se você gostaria de continuar. Beleza, a gente vai para a próxima sessão. Aqui eu dividi em sessões. A primeira delas é essa introdução, a segunda então é conhecimentos. Afinal, quais são os conhecimentos que a pessoa que vai se candidatar precisa ter, ou deveria, ou seria interessante ter nessa vaga? Nesse caso aqui, eu coloquei a pergunta: quais desses softwares você se sente confortável em mexer? Eu não digo que você saiba mexer, porque provavelmente no início da empresa você não vai pegar o candidato top das galáxias, então talvez a pessoa não saiba muito mexer no software, mas se sente confortável. Então eu acho que se sentir confortável é uma palavra interessante para ser utilizada nesse momento. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, editor de vídeo, que como a pessoa vai ser analista de marketing, talvez ela precise me ajudar nesse sentido de editar imagens, né? Nesse início, pelo menos, de empresa. Então, é interessante eu saber se ela tem algum desses conhecimentos. Não é obrigatório, né? Mas é interessante a pessoa saber.
Então tá, eu falei aqui que é uma pré-seleção e feedback automático. E aqui agora a gente vai ver. Então, quando a gente clica em editar, tem todas as listas aqui. E você pode colocar, então, aqui, né, a descrição e uma resposta de validação. Tá tudo em inglês aqui, mas dá pra você fazer em português tranquilo, tá bom? Então, validar a resposta, isso vai te dar a opção de editar e colocar pré-requisitos nessa resposta. Então, por exemplo, eu preciso que a pessoa selecione pelo menos 2 desses softwares. Eu preciso que ela saiba pelo menos 2 desses para que seja interessante para mim. É um pré-filtro para mim. E aqui tem uma explicação. O mínimo é conhecer dos 2 softwares. Se você não tem esse conhecimento, possivelmente não seja para você essa vaga, né? E aqui tem a resposta, que você pode clicar aqui embaixo, você seleciona. O feedback para respostas corretas, ou seja, a pessoa, né, selecionou 2 ou mais softwares, boa, arrasou no software. E um feedback caso a pessoa tenha selecionado só um ou nenhum software. Buscamos alguém que possível saiba ou tenha noção nesses softwares. Caso você não saiba nenhum, a gente te indica saber um pouquinho mais, ou você terá mais chances de passar. Porque não é obrigatório, é interessante que ela saiba. Então eu vou dizer, olha, não saber não te tira da vaga, mas talvez outra pessoa que saiba tenha mais chance de conseguir essa vaga. E é legal falar isso pro candidato, para que no futuro ele já saiba que precisa saber, beleza? E assim a gente vai para todas as perguntas, requisitos que a gente quer fazer, tá bom? Então, ó, vamos continuar. Você tem algum conhecimento desses? Ter conhecimento é interessante também. Ter conhecimento é muito amplo, então eu até tentei explicar. Ter conhecimento significa que você pode saber um pouco ou que usa o programa todo santo dia. Então, é muito subjetivo, então é interessante explicar alguns termos que a gente utiliza na vaga. E aqui tem o WordPress, ou do Google, RD Station, Facebook Ads, Google Ads, Wix, automação de e-mail, Excel, que são coisas interessantes para a vaga de analista de marketing. De novo, eu coloquei aqui validação para pelo menos 2 dessas, mesma coisa para a resposta de feedback. Aqui você é a perfeição, oh my god! Dá para dar uma brincada, se esse for a cultura, esse é o jeito de comunicação da empresa, se não dá para ser um pouquinho mais formal, não tem problema nenhum. E aqui é um feedback também caso a pessoa não tenha o pré-requisito de 2 desses conhecimentos, né? Busca, tenta fazer algum curso, você pode até colocar links de indicações de cursos que vocês gostam, que é muito legal também. E aqui acaba a sessão de conhecimento, a gente vai para a sessão de formação, que você se formou em qual curso, e aqui eu digo, ser graduado na área de marketing não é um pré-requisito da vaga. Então, pode ser um técnico, pode ser algum outro curso online que a pessoa fez, mas que ela não tem graduação, responde aqui e continua. Nesse sentido, não tem validação, porque como é uma resposta aberta e subjetiva, não tem como eu qualificar nesse momento, nesse sentido aqui. Em relação à experiência, tá? Eu acho importante frisar que se você é uma empresa pequena, você não pode exigir muitos anos de experiência para os seus candidatos, porque se você é uma pequena empresa, eu acho que você pode pegar candidatos que se desenvolvam dentro da sua empresa, porque quem é muito qualificado vai querer trabalhar em empresas grandes que paguem bem, e provavelmente isso não seja seu caso. Então não seja guloso de querer o candidato perfeito, porque isso não vai existir. E se existir, meus parabéns, você é uma exceção, tá bom? Então aqui na experiência, por exemplo, quanto tempo você tem experiência em marketing? Aqui também é bem subjetivo, porque marketing é uma área enorme, tem muita coisa. Então aqui eu coloquei menos de 1 ano, 1 ano a 2, 2 a 5, 5 a 10, mais de 10. O que é o candidato ideal para mim, neste caso, deste exemplo? 2 a 5 anos. Eu não quero uma pessoa que tenha muito pouca experiência ou muita experiência. Eu quero uma pessoa na média, vamos dizer assim. Então eu coloquei de 2 a 5 anos. E aqui a gente também vai conseguir colocar nessa forma aqui, também coloquei na resposta, né? Que eu vou validar a resposta, que é: se a pessoa marcou 2 a 5, beleza, você faz parte do perfil ideal. Se não, qualquer outra, a gente coloca aqui, ó, perfil que estamos buscando é de 2 a 5. Eu explico
o porquê que eu estou escolhendo aquele período de tempo, se tem menos experiência ou mais de experiência. Eu também explico o porquê que é ou não o perfil ideal. Isso se chama feedback, né, galera? Então tá. Além disso, eu posso, né, determinar aqui do ladinho, por exemplo, se a pessoa tem pouca experiência, eu não quero essa pessoa. Então eu posso direcionar ela para a sessão final dizendo: a gente acabou por aqui, desculpa, nananã. E se a pessoa tem 2 anos de experiência ou mais, ela continua nesse processo da vaga do formulário do Google, beleza? Então aqui, se a pessoa marcou 2 para mais, ela vai para a próxima seção, que é o currículo. Então você coloca, né, a opção de colocar currículo. O próprio Google Forms tem a opção de tu fazer isso, adicionar arquivos. Então tem aqui essa parte de file uploaded, que é colocar arquivo, né? Fazer upload de arquivo, subir arquivos, muitos nomes para isso. Você pode também filtrar que tipo de arquivo que você quer. Nesse caso eu quero um PDF, porque é currículo, né? O número máximo de arquivos, que é 1, porque a pessoa... Eu não quero mais de uma coisa dela, eu quero só o currículo dela. Para marketing até teria o caso de colocar, por exemplo, um portfólio. Mas nesse caso, como é analista, uma vaga inicial, eu não vou pedir portfólio. Mas se você quiser, você pode colocar o número de arquivos 2 e pedir tanto o currículo quanto o portfólio da pessoa. E aqui também o número máximo, por exemplo, né? A pessoa bota um currículo de 1 GB. Não, né, gente? Então bota ali mais ou menos o que você quer, ela vai fazer o upload. Então até aqui, ó, se você tiver portfólio... Ixi, caiu. Aqui, ó, pera. Volta. Se você tiver um portfólio, coloque aqui. Então, por exemplo, essa é outra forma, né? Você pode deixar só o currículo. E nesse caso de marketing, se a pessoa tiver um portfólio, você pode colocar aqui. Então, o currículo é obrigatório. O portfólio eu não vou colocar como obrigatório. O obrigatório é quando tem, né, essa estrelinha vermelha. Então, nesse caso, o portfólio não é obrigatório, a pessoa pode colocar depois. E aí a gente tem 2 opções. Lembra que aqui, ó, quando eu falei no tempo de experiência que a pessoa vai para a sessão 7 ou para a próxima sessão, é sobre isso. Assim, a sessão 7, como a gente pode ver aqui, não foi dessa vez. Você não preencheu o requisito mínimo de tempo e experiência na vaga. Mas obrigada pelo interesse, esperamos que em uma próxima você tente novamente, coraçãozinho. Estamos sendo sinceros, esperamos que entenda. E coloque aqui, fica aqui o espaço caso você queira colocar alguma observação ou dar feedback para nós. E a pessoa vai igual receber todo, no final, um feedback, um relatório de feedback sobre a vaga. E caso a pessoa tenha preenchido até o final, parabéns, se você chegou aqui, é porque tem pelo menos os requisitos básicos. Vamos analisar suas respostas e currículo e entraremos em contato na próxima semana, beleza? Eu peço o nome e telefone. Ao completar o formulário, você poderá ver feedbacks das suas respostas clicando em ver pontuação. Então, como é um formulário que dá esse feedback automático e eu nunca vi isso no mercado, não vi ninguém fazendo, que é uma dica inovadora para vocês, então eu até aviso o candidato, a pessoa, dizendo que, ó, você preencheu esse formulário, eu vou te dar um feedback sobre as suas respostas, de como você saiu nesse formulário. O que é super interessante, porque normalmente não tem uma resposta ou ela nem é automática. Então, o Google Forms é uma super chance de transformar o teu processo seletivo humanizado e com feedback automático de forma totalmente gratuita. Gente, uma pausa aqui, que se você quiser sair dos formulários online, quiser já ir para uma plataforma, a Academia Feedback tem uma plataforma de recrutamento e seleção para você, focada em micro e pequenas empresas. Ela é totalmente gratuita, até uma vaga simultânea, e depois disso os planos são super interessantes e, para não dizer, baratos. Então conhece. É muito fácil de utilizar, você não precisa de conhecimentos de RH. É só abrir a vaga, criar um modelo, botar seus candidatos lá, filtrar e continuar o processo seletivo. Curtiu? Então conheça a nossa plataforma e fale com a gente. Bora voltar pro vídeo então. Beleza, olha só, então aqui ó, vou compartilhar a vaga como candidata. Aqui eu tô visualizando o formulário, não mais em modo de edição, é como visualizadora mesmo. Então vaga afirmativa, tem todo aquele texto inicial. A gente precisa fazer o login, né, agora para preencher. Eu peço o e-mail igual, vai que a pessoa tem algum outro e-mail, como Hotmail, alguma coisa que ela utiliza mais, então é interessante colocar aqui.
Mas informações da empresa é aquela coisa, você gostaria de continuar? Sim. Eu preciso preencher, bora lá. Preenchi. Beleza, conhecimentos. Quais destes softwares você se sente confortável em mexer? Aqui eu vou colocar só Photoshop. Ó, e aqui você pode ver, ó, coloquei só Photoshop. Eu coloquei apenas um. O mínimo é conhecer 2 softwares. Se você não tem esse conhecimento, essa vaga possivelmente não seja para você. Então é super legal que ele já avisa isso e diz que vale 1 ponto, né? Então eu vou colocar 2. Ó, já sumiu o aviso. E se eu tirar? Vamos deixar só um, vamos tirar só um. Você tem conhecimento em quais desses? Então nesse aqui eu vou deixar só um. Esse aqui eu vou colocar 3, por exemplo, né? Bora lá, vou next. Ó, ele não deixa. Ou seja, eu preciso que ele tenha conhecimento de 2 softwares. Isso é muito legal, porque a pessoa vai dizer, então eu preciso. E vai sair da vaga, esse candidato não é pra você. Então, é super legal, porque não sai um relatório, mas ele mesmo já te dá um feedback. Eu preciso de 2 pessoas, então na próxima vez eu preciso que você saiba. Né? Beleza, preenchi. Ó, tudo certo. Você se formou em qual curso? Curso online da Conquer, por exemplo. Vamos colocar aqui. Quanto tempo você tem experiência em marketing? Menos de 1 ano, 1 a 2 anos, 2 a 5, 5 a 10. Se eu colocar menos de 1 ano, já vai se encerrar por aqui. Então, eu não vou colocar. Se eu colocar 2 a 5, vai dar como perfil ideal e vou colocar de 5 a 10, por exemplo. Ele pede então para anexar o currículo, porque eu faço parte das pessoas que eu tenho interesse em analisar o currículo. Beleza, coloquei o currículo, um arquivo qualquer que eu achei aqui no meu computador que era PDF. Não vou adicionar um portfólio porque, né, isso é só um teste. Finalizei. Parabéns se você chegou aqui, aquele textinho que a gente pré-fez lá. Qual o seu nome e telefone? Betina. E o telefone que é, sei lá, 999999. Então tá. Ao completar o formulário, você poderá ver os feedbacks. Então ele me, né, que nem eu falei, é importante finalizar. Pronto. Preenchi o formulário, mandei as informações. Não demorou tanto tempo para eu finalizar, porque é só perguntas bem objetivas e depois para anexar o currículo, então o candidato não vai demorar horas ou vários minutos para preencher, porque às vezes a gente cansa de mandar currículo, então tem que ser um formulário bem curto. Até é muito importante de dizer isso, gente. Se vocês forem fazer um formulário desses, não façam muito comprido, porque senão o candidato que vocês querem e que seria provavelmente perfeito para a vaga vai sair dizendo, putz, vou ter que ir lá eu preencher 10 mil perguntas, sendo que tá tudo no meu LinkedIn. Então, se você for fazer um formulário desses, por favor, faz curto e objetivo, beleza? Então, vou lá, View Score. Olha, que bacana isso aqui. Então, tá, né? Aqui tem 0 de 3 total points. Ele até bota aqui todo o texto. Aqui 0 pontos. Então, aqui, ó, quais desses softwares? Eu botei 0 de 1. Então, aqui tem, né, os 2. A resposta correta, vamos dizer assim, seria saber todos, né? Então, o feedback aqui, buscamos alguém que, se possível, saiba como usar Photoshop, tudo isso, já tem um feedback. O que mais? Aqui também 0, por quê? Eu quero todos. Esse é só um exemplo, tá? Vocês não precisam pedir que a pessoa saiba tudo isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, feedback, se você não marcou todas, tudo bem, estamos buscando um perfil que saiba pelo menos e colocar isso aqui. Eu poderia ter colocado apenas esses aqui para ser a resposta correta, tá bom? Isso é só, de novo, é só um exemplo de formulário. A formação aqui, a gente explica um pouquinho mais do porquê que o curso não é obrigatório, o que a gente precisa, quanto tempo você tem experiência, a gente colocou isso aqui. E tem aquele feedback que a gente colocou lá sobre o valor, o tempo da experiência da pessoa. Aqui tem, né, o arquivo. Aqui o feedback a gente até colocou aqui, ó. Conferiu se o arquivo foi certo e foi PDF. Se você errou, faz parte. Mas precisamos de alguém atento aos detalhes e especificidades dos pedidos e arquivos. Então, a gente tentou colocar isso até para informar e para dizer, olha, se você errou
no tipo de arquivo que você colocou aqui pra gente, talvez você não deva trabalhar em marketing ou algo do tipo, ou realmente foi desatento e nesse momento não foi legal pra gente, mas fica ligado, né? Fica ligado no formato dos arquivos. Sobre o portfólio e parabéns, né? Aqui não foi dessa vez, não chegou a precisar porque não foi o caso da pessoa. Então, assim, como vocês podem ver, a gente colocou perguntas bem objetivas, simples de serem respondidas. Então, de novo, o candidato não vai demorar muito para responder. E no final ele recebe todos esses tipos de feedback sobre qual era o candidato ideal para a empresa naquele momento, se faz sentido ou não, e quais são os softwares ou conhecimentos que a pessoa precisa adquirir para tentar uma vaga de novo com você. E era isso, eu espero que eu tenha te ajudado, te dado insights, ideias sobre inovação. A gente pode fazer muita coisa na hora de pensar em abrir uma vaga e recrutar pessoas para a sua empresa. Aqui fica essa dica. De novo, não tem muita gente que utiliza, então pode ser um diferencial para você. Qualquer dúvida que você tiver, só falar com a gente, comenta aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, porque a gente está merecendo. Olha que conteúdo incrível, novo para você. Então, era isso. Se inscreve no nosso canal e eu te vejo na próxima. Beijo!